Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista e hoje nós estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, Capitão Neves, como convidada especial. Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Anaile Genovez Michelotti, ela que é coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais, para falarmos sobre um mês dedicado a uma campanha muito intensa e importante quanto a exames, a prevenção da AIDS e também hepatites virais, conhecido Dezembro Vermelho. A Anaile vai explicar um pouquinho mais sobre esse mês dedicado, as ações que serão feitas pela Secretaria de Saúde, através do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, e explicar um pouquinho da importância da realização desses exames, dessas campanhas de orientação junto à nossa população. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje falando sobre saúde. É uma questão que realmente importa a todos nós. É um ponto muito importante. Primeiramente, obrigado, Glaucio, por estar aqui conduzindo esse nosso ponto de vista, nossa amiga Anaile, pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. E a TV Câmara, me permite dizer, nós estamos lançando aqui um novo procedimento, até que a nossa amiga vai nos esclarecer bem, como uma forma da nossa comunidade estar presente, sensível e poder participar. Antigamente falava de DST, agora é IST, então tem algumas formulações que estão ocorrendo na parte da saúde, mas o importante é o cidadão ter a conscientização, participar, não ter medo de enfrentar os problemas, não ter medo de participar da campanha, assim como nós estamos aqui com esse veículo da TV Câmara, levando esse lançamento desse dia da AIDS, que é um dia 1º, que é considerado, mas agora a Anaile vai nos explicar algumas modificações com a finalidade de ampliar e dar um melhor atendimento ao cidadão, não de Tupã, ao cidadão no geral que tem as suas dúvidas, que queira participar. Então, a gente, em nome da Câmara Municipal, Anaile, seja bem-vinda e muito obrigado por estar aqui conosco, falando ao povo de Tupã. Anaile, prazer em revê-la aqui na TV Câmara de Tupã, hoje falando sobre, como eu disse, o mês dedicado, o mês de dezembro, onde a Secretaria está realizando importantes ações aqui em nossa cidade e, com certeza, esclarecendo a população, oferecendo condições para que a população possa fazer os exames, enfim, uma estrutura realmente diferenciada para a nossa população. Seja bem-vinda ao programa Pontos de Vista. Obrigada, Glaucio, obrigada ao Capitão Neves pelo convite. Realmente, assim, é um prazer estar aqui e estar falando das nossas ações, Desde então, o dia 1º de dezembro sempre foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Sempre foi o dia caracterizado para a gente estar trabalhando as ações contra a AIDS. E aí, agora em outubro, foi aprovada a Lei 13.504 no Senado e ela foi publicada no dia 7 de novembro, em que essa lei prevê que dezembro inteiro seja comemorado e seja trabalhada as ações da AIDS. Então, hoje, a gente tem instituído o Dezembro Vermelho. A gente já está acostumado com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e agora uma novidade é o Dezembro Vermelho. É tudo muito novo, foi publicada agora no dia 7, essa lei. E aí essa lei ela prevê que seja trabalhada tanto a questão da prevenção, a assistência e também os direitos e a promoção do paciente que já é soropositivo. Bom, eu queria também aproveitar essa oportunidade, Anaile, explicar um pouquinho à população. Algumas pessoas ainda têm dúvidas, então é legal a gente falar um pouquinho, por mais que seja divulgado, propagado isso exaustivamente durante todo o ano, mas é importante a gente reforçar, aproveitar o programa, já que o tema é esse, e você explicasse um pouquinho sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, o que elas são, os tipos mais comuns, até para a gente exemplificar perante a população. Na verdade, existem várias infecções sexualmente transmissíveis, Quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, são todas as doenças que são adquiridas da forma sexual. É claro que essas doenças elas não são só acometidas através da via sexual, como o HIV, é o mais conhecido, a sífilis, hepatites virais, que é B, A, C, gonorreia, o HPV, que é muito falado, Hoje nós temos aqui no nosso município um ambulatório que ele cuida especificamente dessas doenças. É claro que a gente não atende só elas, Então muitas pessoas até não vão no nosso ambulatório porque se eu for lá eles vão achar que eu tenho HIV. Não é assim, Nós temos lá hoje uma equipe multidisciplinar que
tem uma enfermeira, educadora em saúde, infectologista, psicólogo, que cuida prioritariamente dessas doenças, né? E quando a gente fala dessas doenças, além da via sexual, elas podem ser adquiridas de outra forma também, né? Um contato com sangue direto contaminado, né? Uma transfusão, por isso que a gente fala que quem teve transfusão antes de 1993, na qual o sangue não era testado, essas pessoas precisam muito realizar os exames, porque elas podem ter se contaminado sim dessa forma. E eu acredito que muitas dessas doenças, Glaucio, carrega esse preconceito pelas pessoas pensarem, se está contaminada foi porque foi por via sexual. E nem sempre é dessa forma, né? Nós temos crianças que nascem contaminadas, né? Nós temos crianças que nunca teve relação sexual, nunca beijou na vida e estão com HIV, né? Que infelizmente adquiriram da mãe, né? Então assim, são doenças realmente que estão aí entre nós, mas que infelizmente as pessoas ainda têm um certo preconceito, são doenças que carregam esse tabu ainda, por mais que se avançou muito, né, nos tratamentos, nos diagnósticos, hoje em dia são muito rápidos, né? O exame de HIV demorou já 6 meses para a pessoa receber o diagnóstico, hoje com 15 minutos é possível isso, né? Então assim, a gente vê um avanço muito grande, mas com o preconceito ainda existe. Então, por isso que as pessoas ainda falam assim, será que eu vou fazer exame de HIV? Será que eu? Não, comigo isso não vai acontecer. Né? As pessoas, por mais assim que tenha informação hoje, porque eu acredito que não falte informação, né? Todo mundo sabe que o HIV está aí, sabe que todos nós somos vulneráveis a partir do momento em que nos colocamos em algum tipo de risco, mas assim, a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. E o HIV está muito mais perto do que a gente imagina. Eu queria que você... vamos falar sobre outras doenças, mas eu quero bater em cima da questão do HIV. Muito legal o que você disse. Na década de 80, né, quando explodiu né, a epidemia de AIDS no mundo, principalmente na África, né, e muita gente não sabia o que era AIDS, é uma coisa até então desconhecida, e o mundo, né, teve aquele choque. As pessoas chegaram ao ponto de evitar até se cumprimentar, porque passava essa imagem, não, se cumprimentar você pega AIDS. Alguns absurdos que a gente chegou a ouvir na época. E hoje em dia... que a gente vivenciou esse período mesmo, exatamente, né? Não é um conto, não. É uma realidade. Chegamos ao ponto de evitar cumprimentar, entendeu? Então, e as pessoas, elas tinham muita característica, né? Isso. Elas tinham um déficit nutricional, elas morriam bem emagrecidas. Emagrecia, você está com AIDS. Tá magro, você está com AIDS. Quer dizer. Então é complicado, mas na medida que o governo foi realizando campanhas, o poder municipal, poder público municipal, enfim, todo mundo aí unido, explicando, mesmo assim, muitas pessoas ainda não têm esse esclarecimento. Tem os mais antigos, de repente, ainda são receosos de algumas questões. É importante a gente explicar, e até queria que você citasse, desse alguns exemplos mais claros e objetivos quanto às principais formas de contrair o HIV, né? Você citou rapidamente a questão de transfusão, a questão sexual, que a gente a gente não se cansa de falar, gente, use preservativo, use camisinha, importante isso, independente da época do ano. Vamos ter agora o ano que vem um carnaval, né? Mas isso aí tem que ser uma rotina diária, não custa, você está se cuidando da pessoa que está ao seu lado. Isso é uma prática que é importante a gente, né, se atentar quanto a isso. Mas existem formas realmente que a pessoa consegue, infelizmente, tem como contrair o HIV, mas tem muita coisa também que é mito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As principais formas de transmissão é a relação sexual, né? Lembrando que a relação anal ela é mais contaminante que a vaginal, que é mais contaminante que a oral, né? Todas são contaminantes. A gente sabe que a oral é mais rara a contaminação, mas pode acontecer sim. Né? A pessoa ela pode estar com uma cárie na boca e não saber, ela pode estar com microlesões na boca e não saber, uma vez que a boca é uma mucosa muito sensível. Né? E muitas vezes a gente tem microvasinhos, né, que podem estar expostos e a gente não saber. Então, a relação oral ela também é contaminante, embora um risco menor que a vaginal, e a vaginal é menor que a anal.
A relação também de sangue contaminado, né? Seja ele por transfusão ou um acidentado e você vai socorrer e acaba tendo contato com aquele sangue na mucosa oral, ocular, ou então mesmo algum machucadinho que você tenha. É importante que se faça o acompanhamento desse paciente. Hoje em dia ele tem até direito a tomar a medicação também, né? A gente chama profilaxia pós-exposição. Então existem uma série de recursos em relação a isso. Do leite materno para a criança, então a mãe que é contaminada com HIV, ela não pode estar amamentando porque no leite tem o vírus. E é importante lembrar até que você falou, né, não podia dar mão, abraço não pega, saliva não pega, lágrima não tem vírus, o suor não tem vírus, né? Então assim, as pessoas elas conseguem ter uma boa qualidade de vida, elas conseguem ter uma vida social normal. É só se cuidar realmente, né? Estar se prevenindo. Só sem querer interromper, mas já interrompendo, eu lembro de uma coisa também agora que me veio à cabeça, usar o mesmo talher, né? Enfim. Nada disso pega, a não ser que tenha resquício de sangue, né? Mas para pegar também precisa ter a porta de entrada, esse sangue precisa ter uma porta de entrada. Então se cair o sangue de um paciente contaminado no meu braço e meu braço estiver íntegro, não existe contaminação, né? Precisa ter uma porta de entrada. Né? Mesmo com essa preocupação que a pessoa tem, ele às vezes vai ter uma relação sexual que não usa o preservativo. Aí ele não tem, mas a pessoa que tem. Então eu acho que não é só eu e você, é quem vai nascer. Nasce a criança. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem em que a pessoa foi fazer o exame, ela e a criança tinham sífilis. A criança nasceu com sintoma, por quê? Porque faltou a conscientização, a participação, o que o Glaucio acabou de falar, que é a preocupação de usar um preservativo no momento, né, oportuno, e depois isso gera consequências, né? E são consequências graves, né? Porque por mais que existam tratamentos eficazes e de grande qualidade hoje em dia, ainda existe o preconceito, né? Ainda existe, porque não é fácil a gente tomar remédio todo dia. O remédio, no começo da epidemia, como nós estávamos falando, né? E lá em 84, quando surgiram os primeiros casos no Brasil, nem remédio tinha, não se estudava muita doença. Quando começou a vinda do antirretroviral, que também não era para todos os portadores, era só para quem estava já no estágio terminal da doença, eram 16 comprimidos. Né? E aí com isso foi passando, mais pessoas tiveram acesso ao tratamento, as pessoas depois começaram quem tinha o CD4, que são as células de defesa, abaixo de 350, tinha o direito da medicação. Depois começou a estratégia de dar o medicamento para quem tinha o CD4 abaixo de 500, ou seja, as pessoas não precisavam adoecer tanto para receber esse remédio. E hoje as pessoas acabam de ter o diagnóstico e já recebem o remédio. Aí não tem mais essa Não existe essa mais. Hoje todos têm o direito da medicação. Só ter o diagnóstico positivo, eles já recebem o medicamento, que é todo gratuito. Tanto o medicamento quanto os exames, tudo que é realizado nesse paciente é tudo gratuito para o paciente. A gente sabe que existe um custo muito alto para o Estado em relação a isso, porque são exames caríssimos, a medicação é extremamente cara, mas o paciente ele tem tudo isso de forma gratuita. E aí, realizar o tratamento o quanto antes nesse paciente é uma forma de prevenção que o Estado vem implantando, porque existe uma meta proposta pela UNAIDS, que é uma meta chamada 90-90-90, né? Na qual eles preveem que até 2020 a gente consiga ter 90% das pessoas diagnosticadas. Então, assim, a gente tem que testar as pessoas que nunca fizeram um exame, pessoas de maior vulnerabilidade, testar essas pessoas para que 90% desses casos sejam diagnosticados. A partir do momento que eles foram diagnosticados, que 90% dos casos diagnosticados recebam tratamento. E aí, quando a gente fala de tratamento, não é eu ir lá e entregar o medicamento, né? Eu ir entregar o medicamento, saber se esse paciente teve adesão, saber se ele tem um vínculo de estar vindo buscar, se ele está passando bem, porque hoje são 2 comprimidos, a grande maioria dos nossos pacientes. Alguns tomam 1, outros tomam 2, e os que são mais resistentes tomam um pouquinho mais. Mas assim, de 16, 2 não é praticamente nada. Eu vejo esse cenário aqui, uma pergunta que eu acho que o senador está fazendo, né? A burocracia, pelo jeito, diminuiu, onde está se preocupando com a sensibilidade de proteger, não só proteger pela doença, também pela parte de divulgação, porque a pessoa não tem
existe um cuidado ao atender o cidadão, porque a finalidade é preservar ele também do preconceito, né? Sim. E também no atendimento, pelos dados que você falou, tinha uma camada X, foi diminuindo, e hoje o diagnóstico... Todos têm direito. Isso é por isso que eu acho que agora, né, não tem mais aquela... olhar para o cara emagreceu, tá com AIDS, né? Não, hoje em dia não existe mais essa característica. Isso é bom para vocês que trabalham nessa área, porque fica mais fácil no contexto do atendimento, né? Então existe e até eles não sofrem tanto preconceito mais, né? Não existe mais uma característica definida. Eu sou emagrecido, eu tenho característica da AIDS. Graças a Deus, o antirretroviral utilizado, que é o medicamento que a gente usa, consegue dar a ele uma boa qualidade de vida. E também faz parte dessa meta proposta da UNAIDS, desses 90% que tratam, que 90% consiga suprimir a carga viral. Então, o que a gente quer com isso, né? Uma das metodologias do medicamento é elevar o CD4, que são as células de defesa desse paciente, uma vez que o vírus ataca as células de defesa. Então, esse medicamento ele vai ajudar a aumentar as células de defesa e diminuir a quantidade de vírus. E aí a gente quer chegar numa quantidade mínima, que a gente chama de não detectável, né? Não significa que ele não tem, significa que está numa quantidade que ele consiga ter uma boa qualidade de vida e uma menor transmissibilidade, caso ele não use o preservativo. Só para encerrarmos esse bloco, você falou a questão de diminuir o vírus, né? Percentual, não sei se posso usar esse termo, percentual de vírus na pessoa. No caso de crianças recém-nascidas, né? Que ela nasce e nasce com o vírus. Acredito que automaticamente, imediatamente, já começa o tratamento também para essa criança com esse recém-nascido. E se também, uma outra pergunta, se há a possibilidade, você falou que não, mas a pessoa vai continuar tendo o vírus, mas se há a possibilidade de realmente, vamos usar um termo, a cura, se curar do vírus nesse sentido. Em relação às crianças... mas recém-nascido. Em relação às crianças, hoje em dia existe um trabalho extremamente voltado para que essa criança não se contamine. Né? Então, por isso que é feito todo um trabalho no pré-natal. Durante o pré-natal, essa gestante ela tem que fazer 2 exames de HIV, 2 exames de sífilis. Por quê? Porque são crianças que são doenças que cometem diretamente a criança. Por quê? Porque se diagnosticado precocemente, já entra com medicamento para a mãe. E aí durante a gestação? Durante a gestação. E aí essa mãe vai ser tratada durante a gestação. Durante o parto, essa criança vai receber medicamento já, e durante um curto período ela vai recebendo medicamento. Durante 1 ano e meio, ela realiza 2 exames específicos, que a gente chama de carga viral. E aí, se ela tiver 2 cargas virais não detectáveis, essa criança não está contaminada. Né? Então, assim, existe todo um trabalho que a gente luta muito, é por isso que a gente pega tanto no pé das gestantes, que é muito importante que ela realize os exames de HIV e de sífilis, porque se diagnosticado precocemente, essa criança não vai ter o HIV. Né? Hoje, a grande maioria não se contamina, graças a Deus. Né? Então, existe uma luta muito grande para isso. E em relação a qualquer outra pergunta... Então, se... A cura. Essa cura. É a cura. Você pode se considerar como curada. Muitos pacientes estão nos procurando, porque assim, a mídia tem divulgado. Né? A pesquisa está muito perto, a pesquisa cura. Né? Realmente existem muitas pesquisas que indicam que a cura do HIV vai chegar. Na verdade, nós não fomos informados ainda pelo programa nacional, pelo programa estadual. A gente sabe sim das pesquisas, né? Que graças a Deus estão evoluindo, mas por enquanto nada concreto que nos informe que a cura, né, está aí já. Mas eu acredito, né, capitão, que não pela evolução que ela está aqui nos contando, que era 16 comprimidos, agora são 2. Quer dizer, houve ou dependendo, quer dizer, vai depender do quê? Do pronto atendimento, da prática, conscientização. A cura, com certeza, vai chegar mais. Consequência. Mas nós temos que vivenciar o momento. Eu falo muito isso para os pacientes, né? A gente tem que acreditar. Acreditar que a cura está aí. Mas a gente também não pode parar de trabalhar a todo instante para que não haja mais contaminados e que as que já estão contaminados tenham a sua saúde preservada. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, com a nossa querida Anaile Genovese Michelotti, falando sobre o Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, trabalho que está sendo realizado aqui em Tupã, em especial ao mês de dezembro, né, dezembro vermelho, e daqui a pouquinho vamos falar sobre, né, as ações que serão feitas com datas, locais,
né, além de outras questões relacionadas ao trabalho do ambulatório, que é um trabalho muito importante realizado aqui em nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta ao segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.